Olha, frituras de todos os tipos, alimentos com muitos açúcares e gordura, conservantes. Estamos falando de produtos químicos que realçam a cor, o sabor e também aumentam o prazo de validade. As comidas ultraprocessadas estão entre as que mais podem aumentar os casos de câncer aqui no Brasil. Esse alerta vem de médicos. O artigo foi publicado no último dia 15, num jornal americano, e apontou que junk food, que são aquelas comidas que usam muitos conservantes, e carne processada são os grandes responsáveis pelo que eles chamam de epidemia de câncer em jovens. O risco é alto, principalmente entre as pessoas que comem muitos alimentos ultraprocessados, com altas taxas de aromatizante e adoçantes artificiais. Cuidar da alimentação é sim um fator de prevenção ao câncer, né? E o que esse estudo mostra, uma população muito grande de pacientes, de pessoas normais que foram avaliadas, mais de 260 mil pessoas na Europa, é que, de fato, o consumo diário dessas substâncias, elas elevaram o risco de câncer, principalmente se os produtos ultraprocessados são de origem animal. Segundo o artigo, nesta lista de alimentos perigosos estão hambúrguer, presunto, salsicha, biscoitos, batata frita e macarrão instantâneo. Eles causam uma inflamação nas nossas células, principalmente aquelas células que estão em divisão no nosso organismo, que são várias, né? E uma vez inflamado, isso é um fator de risco de câncer, porque a inflamação, sabidamente, ela pode, ao longo do tempo, alterar o DNA, levando, então, a uma produção de células de maneira desorganizada, desordenada, autônoma, que é o que caracteriza realmente os tumores. O estudo apontou ainda que esses alimentos aumentam o risco de doenças cardiovasculares, AVC e diabetes. Além disso, uma grande revista americana especializada em saúde divulgou uma pesquisa feita com 260 mil pessoas que vivem na Europa, todas saudáveis, homens e mulheres entre 25 e 74 anos. Essas pessoas foram acompanhadas durante 11 anos. Ao final desse período, os médicos constataram que 9% daquelas pessoas que consumiam produtos ultraprocessados adquiriram algum tipo de câncer. Este nutricionista alerta: os alimentos processados são verdadeiros venenos e que os efeitos começam a aparecer aos poucos. De forma silenciosa. Esse é que é o grande problema, porque a pessoa não é um processo inflamatório que começa de forma aguda. Isso daí são hábitos pequenos que a gente vai começando a ver com 10 anos, 15 anos, 20 anos. Por isso que as pequenas escolhas diárias que realmente vão fazer o diferencial na nossa saúde. O principal fator que a gente observa em todos os processos inflamatórios, pele oleosa, espinhas, queda de cabelo, que já são sinais físicos de um processo inflamatório. Muita retenção de líquido, que é o que a gente observa principalmente em quem consome muito alimento processado, embutidos como salsicha, salame, calabresa. A dica básica para mudar de vida é gastar mais tempo cozinhando os alimentos. Quando a gente prepara os nossos próprios alimentos, a gente consegue ter o controle do que está sendo feito ali naquela refeição. Quando a gente consome algum alimento industrializado, a gente não sabe qual que foi o tempero que está sendo utilizado ali. É muito mais saboroso a gente consumir uma comida na nossa casa feita com tempero natural. Quando você compra com alimento, com um produto totalmente industrializado, você não sabe a forma que foi preparado. E esses compostos químicos realmente acabam vindo dentro desses alimentos processados. E é isso sim que a gente tem que evitar na nossa alimentação. Então cozinhar mais, né? Cozinhar mais, descascar mais e desembalar menos. Aqui no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estimou que sejam confirmados cerca de 704 mil novos casos de câncer por ano até 2025. O tumor maligno mais comum no país é o de pele, não melanoma, seguido pelo de mama feminina e próstata nos homens. Olha, é interessantíssimo, né? Descascar mais e desembalar menos. Algo que ele me falou é o seguinte, outro dado importantíssimo também que a gente ressaltou na matéria, mas vale a pena reforçar. Boa parte das pessoas que têm câncer, que adquirem o câncer, não tinham uma vida saudável. Claro, existem as exceções, pessoas que já tinham predisposição genética. Outra coisa que o médico me falou também, que a gente traz de bastidor aqui, é que a gente às vezes enxerga comprar biscoito, comprar aqueles macarrões instantâneos como algo cultural. É bacana ter na despensa, só que essa cultura ela tem que ser repensada justamente para que você não possa agredir o seu organismo.